Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Capítulo 10. Médiuns, obreiros de Jesus. Recordei-me de Nari, Jacó e Onor, louvando a casa espírita que dedica um dia da semana para o tratamento da desobsessão. O que se deve evitar é grupo de estudo mediúnico, fazendo trabalho desobsessivo, com um dirigente sem preparo. O estudo mediúnico é necessário ao médium, pois este tem de conhecer o mundo dos espíritos. Os espíritos que são trazidos até os grupos mediúnicos não são obsessores. A espiritualidade não coloca espíritos por demais cruéis diante de um aprendiz. Engana-se quem imagina que receber obsessor desenvolve médium. Há nas escolas de médiuns equipes preparadas para atuar nesses grupos. Doentes são levados sim, mas obedecendo a uma disciplina espiritual. Tais grupos podem socorrer suicidas recém-desencarnados, espíritos perturbados que não são obsessores. Para tais casos, existe um dia da semana dedicado à cura desses irmãos, que não pode ser realizado com médiuns iniciantes. Volto a frisar: doente não é obsessor, espírito sofredor não é espírito trevoso. Aconselho a quem dirige um grupo mediúnico tomar certos cuidados. O espírito que está atuando sobre o médium iniciante já passou pela portaria da casa, e se ali está, é porque se encontra internado no pronto-socorro de Jesus. Se a sua casa possui um trabalho de desobsessão semanal, os encarregados espirituais não vão se servir de isolados grupos com pessoas sem preparo. Cuidados devem ser tomados. Não é justo um médium gritar e se retorcer, dizendo-se incorporado com um obsessor, e um doutrinador usar palavras duras para com um espírito doente, que ali está buscando a cura para suas chagas. Na mediunidade do futuro, não mais veremos tais tristes fatos. Os dirigentes se conscientizarão da responsabilidade de elucidar alguém que está chegando à doutrina. Como sabemos, são muito poucos os médiuns inconscientes. Sendo consciente o médium, ele tem de ter certeza que parte de outra inteligência, a manifestação que se opera nele. O que mais se vê hoje em dia é médium buscando os fenômenos e não o conhecimento. Ao invés de trabalhar mediunicamente sem segurança, é muito melhor conscientizar o médium a não ter pressa. O homem de caráter serve de várias maneiras, e numa casa espírita, serviço é o que não falta. Vamos cooperar com os trabalhos da casa, principalmente no tratamento da obsessão, onde milhares de pessoas buscam socorro. No dia reservado a esse trabalho, um vidente pode observar os pátios repletos de espíritos sofredores, ali levados pelos encarregados. Nesses dias, a casa muda de aspecto, toda ela é preparada. Dos departamentos de socorro chegam abnegados espíritos, trazendo seu amor e as suas experiências. Toda a casa se transforma num hospital de doentes mentais. As paredes ganham filtros poderosos e chapas energéticas que protegem os doentes, os enfermeiros, enfim, todos os que ali se encontram. Por isso foi escolhido pela espiritualidade maior, um dia para tal socorro, que merece de todos os espíritos superiores respeito e carinho. É muito necessário esse trabalho, e feliz da casa que bem o realiza. Bom seria se todos os centros espíritas tirassem os doutrinadores dos grupos de desenvolvimento e concentrassem em um único dia o trabalho destinado à desobsessão. Sabemos nós que a casa, possuindo um dia especial para esse tipo de assistência, contará sempre com espíritos capacitados, verdadeiros técnicos no assunto. Os que gostam de doutrinar espíritos sofredores devem ser aproveitados para elucidar e doutrinar encarnados que buscam a casa espírita e precisam reformular o seu interior, porque o obsessor busca aquele que pensa igual a ele. Terminado o tratamento, o doente deve ser conduzido a uma escola de evangelização, onde doutrinadores que antes trabalhavam nos grupos, tentando doutrinar obsessores, agora terão a tarefa de ajudar o homem a melhorar-se. Tentar doutrinar obsessores é louvável,
No entanto, quando levados aos trabalhos de desobsessão, onde o médium não tem ligação direta com eles, são doutrinados por espíritos acostumados a este trabalho. Espíritos estes de elevada condição moral. O encarnado está mais sujeito aos deslizes da vida física, e o obsessor, via de regra, bastante inteligente, ao descobrir falhas no doutrinador encarnado, procura vingar-se dele, acompanhando-o até o seu lar, levando-o à desarmonia. Hoje, na Universidade Maria de Nazaré, encontramos dirigentes de centros espíritas em desdobramento através do sono. São eles orientados para o perigo que vem ocorrendo com determinados grupos que invocam obsessores, para desenvolver a mediunidade daqueles que estão chegando aos centros, muitas vezes julgando que a dor de cabeça, as doenças, as desavenças familiares são decorrentes da falta de desenvolvimento mediúnico. Os grupos de educação mediúnica terão espíritos de escola para treinar os médiuns, e todos esses grupos darão socorro aos recém-desencarnados, tal a procura dos socorristas por grupos disciplinados. Podem ser tentadas a psicografia, a psicofonia, a vidência, mas, acima de tudo, é imprescindível conscientizar o médium de que ele é um operário da obra de Jesus, com a obrigação de respeitar as verdades divinas e dar a mão ao seu semelhante. O bom médium não é aquele que possui vários dons mediúnicos, mas o que não brinca com o Espírito Santo. Se o médium apresentar uma faixa moral respeitável e o dirigente o conhecer muito bem, depositando nele real confiança, será aproveitado na casa. Os conhecedores das obras básicas formarão um grupo semanal, onde se estudará e buscará a instrução dos espíritos orientadores da doutrina espírita no Brasil. Os dirigentes de um centro espírita não podem se aposentar. Precisam frequentar grupos semanais, onde se faz a ligação com o alto, e onde os orientadores espirituais da casa os manterão cientes do que se passa em todo o centro. Nesses grupos, o estudo da doutrina é sublime, e os dirigentes podem também aproveitar para analisar as recentes obras psicografadas, para bem orientar os frequentadores da casa, evitando o que vem ocorrendo: um iniciante espírita misturando as religiões, lendo de tudo e tirando conclusões erradas, fazendo a verdadeira salada, onde o tempero é um vinagre chamado ridículo. Temos compromisso para com aqueles que batem à porta da casa espírita. Portanto, devemos criar departamentos com pessoas humildes, aptas a apresentar aos que chegam Deus, Cristo e caridade, que vêm a ser os mandamentos das leis de Deus. A evangelização dos espíritos e a doutrina espírita, reformulando o homem para viver como encarnado, mas consciente da vida espiritual. Sem Deus, não existe respeito. Sem Cristo, não existe humildade. Sem caridade, não existe salvação. Portanto, espíritas, não vamos matar os profetas, expulsá-los ou ignorá-los. Vamos tentar compreender o que o Evangelho nos narra e, diante de qualquer dúvida, abraçar Jesus e compreender Kardec. O Espiritismo é o farol a apontar o caminho. A doutrina é a raiz. O Espírito, a árvore. Os frutos, os exemplos da caridade. A doutrina é Jesus em ação. Sem doutrina espírita, o médium é um pote sem água. A doutrina esclarece ao homem a razão da vida e por que devemos respeitá-la. Um homem que brinca com a doutrina espírita, longe se encontra de si mesmo. Bendita a luz que deu vida aos meus olhos espirituais. Eu, ao recordar os amigos, me vi na obrigação de louvar a Deus por um dia ter deixado Jesus vir à terra e ele nos ter prometido o Consolador, que hoje seca as lágrimas e leva a criatura a Deus. Bendito Allan Kardec, que fez adormecer em si o homem letrado e famoso, e fez surgir o homem verdadeiramente espiritualizado, que não temeu a crítica, nem a pobreza. Tornou-se um filho digno de Deus, trabalhador da espiritualidade superior na terra. Toda a espiritualidade louva o codificador, porque devido à sua inteligência, hoje o homem tem consciência de que é preciso esforçar-se para se ver livre da ignorância do materialismo. Graças às suas obras, os médiuns não são mais chamados de feiticeiros, mas sim de obreiros de Jesus. Enquanto tiver permissão,
tocarei nesse assunto tão sério, mediunidade, esperando que através dos meus livros possa eu fazer alguém feliz. E nada infelicita mais um médium do que a insegurança. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.